Bom dia, meus amigos, tudo bem? Olha, vou nem falar muito alto que é para não te acordar. Não, tô brincando. Vamos acordar, vambora, vambora. Tô igual na Maria Braga aqui, hein? Tô igual na Maria Braga. Bom dia, bom dia. Estamos todos aqui bem cedo pela manhã porque estamos inaugurando um horário novo aqui. Eu e o Beto, com um dia especial aqui. Quem vem de Portugal, né, Alexandre? Tá tranquilo. É, eu e o Beto estamos inaugurando esse horário mais novo. Teste, né? Para ver se vocês estão aí ou não estão. Então, estou puxando o Beto aqui para a gente começar. Bom dia! Aí, beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo Pode nem bem? falar muito alto. Tá tudo ótimo. Só não pode falar muito alto para não acordar o pessoal, né? Porque tá todo mundo. Não, aqui não, velho. Aqui em casa aqui tem 8 pessoas assistindo ali. Eles assistem minhas lives. É bom que o Beto faz todas as lives dele, tem plateia. Tem uma galera ali que fica ali, entendeu? A galera levanta Sei. plaquinha, faz pergunta, é É. fantástico, genial, Não, cara. não fala isso, não fala, você tá mentindo. É assim mesmo. Não, mas se não mentir na live, qual o propósito de fazer a live? Não tô entendendo isso. Tem isso também, é. Não sei se vão mentir, vão dar uma exagerada, tá bom. Ah, mas isso aí é bom, faz parte, é isso aí. Estamos aqui igual na Maria Braga, todo mundo de café, né? Para começar o nosso bate-papo aqui, nossa conexão Rio-Curitiba. Olha só que legal, cara. Isso é inédito, hein, aqui nas lives, hein? Então, eu queria Ótimo. muito agradecer o Beto pelo tempo dele aí, a gente inaugurando esse horário novo aí, para a gente fazer esse teste, ver como é que vai ser. E a gente está aqui pensando no nosso negócio de gastronomia, porque todo mundo acha que dono de restaurante dorme tarde, acorda tarde, ninguém trabalha. Pois é, a gente está aqui para acabar com esse negócio de o pessoal achar que a gente é vagabundo. O horário é proposital pra isso, assim. Esses caras acordam cedo, porra. Às Pô, os vezes. caras trabalham, né? É. Pois é, então queria, Beto, mais uma vez te agradecer aí. Queria, para o pessoal aqui do Rio, vou dar uma pincelada. O Beto é um restaurante-chefe de Curitiba. Vem de uma linhagem, eu gosto de falar de linhagem, acho bonito, acho elegante. Uma linhagem, dona Linhagem, é. de restaurante, a linhagem é uma coisa, né, de nobreza, né? Pedigree. E, mas, como disse o caderno Bom Gourmet, ele é um provocador da cena de Curitiba. Olha aí. Olha isso, né? Fui catar isso lá no fundo. Que o Beto sempre fez o caminho dele, do jeito dele. Muito legal isso, porque a gente tem falado tanto ultimamente em propósito, em autenticidade e verdade, e o Beto sempre transparece isso para a gente. Isso é inegável, contra fatos não há argumentos. Então, Beto, muito obrigado. Conta para o pessoal um pouco mais aí se você já acordou, o que aconteceu com você. Então, até eu tenho que me retratar com você, porque eu acho que quando você me convidou para essa live, você pensou, bom, vou convidar o cara para fazer uma live 6 da tarde, 8 da noite. Falei, bicho, eu tô mudando meus horários aqui, eu tô querendo fazer as lives de manhã. Porque, cara, assim, só para te contar e é a primeira que eu tô fazendo às 8 da manhã, a primeira. E eu já agendei agora pro mês inteiro, já tenho uns pro mês que vem e tal. Mas eu tenho uma necessidade que é maior do que eu. Assim, eu não controlo a minha necessidade de comunicação. Assim, eu falo, eu posto, eu escrevo texto, bicho, mas isso tem anos assim que eu faço isso. E eu tenho um programa na rádio às sextas-feiras, às 8h20 da manhã. E então, sempre convidando alguém que tem relação com o nosso setor, sempre para falar de gastronomia, alguma coisa, seja políticas que envolvem gastronomia, seja falar de produtor, seja falar de negócio, empreendedorismo, falar de receita, enfim, falar de comida orgânica, comida sem glúten, montagem de cardápio, tudo. Eu tenho esse programa já faz um ano e, sei lá, quase 2 anos, eu acho, um ano e meio. É, e eu queria ter mais espaço, assim, porque eu adoro fazer aquilo que eu faço na sexta-feira, assim, fazer o programa da rádio, adoro. Daí eu falei, pô, eu quero fazer isso e eu vou tentar regularizar esses meus horários com a rádio e fazer mais vezes as lives aqui, especialmente agora na quarentena, que virou um costume nosso fazer live. E está sendo muito legal, porque assim, a gente está conhecendo pessoas que a gente não tem ideia. Não é que não tem ideia, a gente tem ideia quem são, a gente sabe, a gente fala com elas, mas não teria convívio. Eu não estaria falando com você, talvez nunca te conhecesse, não fosse É pelas lives verdade, da é quarentena. verdade. E eu tô achando que tá rolando uns relacionamentos, assim, eles estão mais
acho que até melhores, assim, por conta dessas relações que a gente está se escolhendo, pensando. Eu vou falar com essa pessoa aqui, vou falar com essa pessoa ali, vou aprender um pouco com esse. E tá muito, a energia dos relacionamentos são muito canalizados para coisas que são mais relevantes, eu acho. Então tá sendo muito legal, tô falando com muita gente que eu curto, admiro e aprendo e tal. Então, eu já fiz todo esse contexto para falar assim, estamos aqui às 8 da manhã por isso. Tá me ouvindo Foi a aí? apresentação mais genial que eu já vi nos últimos meses de live. Gênio, gênio. Tá Sério, bom. sério. Não, sério, é sério. É legal porque eu me identifico muito com isso, Beto. Eu me identifico muito com essa coisa. Eu também escrevo, não tem programa na rádio, mas escrevo, tenho meu podcast, tenho minhas coisas, então eu sou enlouquecido. A gente é meio dodói da ideia, na verdade é essa. Não pode ser muito normal para Sim. trabalhar com isso, né? Não, se o cara entrar no ramo assim, ele for são, ele vai ficar meio pineal depois de um tempo. E, É verdade. e aí eu falei, pô, vou fazer cedo, já começo o dia, já faço, já falo e tal. E também eu assisto algumas de manhã. Tem um cara que eu gosto de acompanhar, que é o André Trigueiro, e ele faz às 9 da manhã. Eu falei, porra, é um horário que é legal, que eu tô aqui tomando um cafezinho, tô ali assistindo, tô falando com a mulher e tal, e, porra, 9 da manhã tomando café, não acordo tão cedo assim. Mas tá. Então, obrigado pela apresentação aí, e vamos falar de história do restaurante, vamos falar de papel do empresário nesse universo, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, qual que é a minha missão como empresário, mais do que fazer meu negócio dar lucro, mais do que abrir 500 empresas, o que é o papel? Então, eu vou deixar para você ir pedindo aí, eu vou falando. Não, beleza. Na verdade, Beto, acho que hoje, mais do que nunca, a quarentena foi uma bênção nesse sentido, né? A gente conseguiu parar, olhar em volta da gente e tentar se localizar dentro desse mundo. Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue entender que a gente tem um propósito, a gente entender que a gente tem uma essência e aquilo tem que fazer sentido para a gente. Então, muita gente começou a entender isso. Você já entendia isso, tá? Você já era o cara que já tinha seu propósito, suas coisas, então isso fazia todo sentido já. Eu acho que isso acelerou esse processo, né? Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, eu queria que você contasse um pouco mais sobre os seus projetos, e especialmente, aí eu queria que você falasse uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, eu nunca tive coragem, e você faz, que são as expedições do Tutano. Depois você vai contar pra gente aí como é que fica. Tá, legal. Mas assim, eu sempre escrevi para jornal, escrevi para uma opção de coisa. Para mim faz muito sentido o que a comida representa. Representa muito mais do que só alimentar, né? Ou só nutrir. Muito mais do que isso. É a maior rede social do mundo, é uma amálgama que junta todo mundo. É a única coisa que junta todo mundo. Então, eu queria saber, primeiro, se contasse para o pessoal, como é que andam os projetos, se o Madá está funcionando, delivery, a forneria não está funcionando, não está funcionando, como é que está em Curitiba, vai reabrir, não vai reabrir, como é que está isso aí? Porque aqui no Rio, o pessoal está forçando barra para reabrir e ontem a gente teve recorde de morte. Então... Assim, eu já vou falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o sentido, eu adoro esse assunto, assim, porque ele vai abraçando muita gente. Eu acho que quando fala de sentido, como é um pouco mais abstrato, eu acho que tem muita gente que assiste, quer saber, eu falo muita palestra também, falando sobre essa pessoa que está interessada em entrar nesse ramo, um pouco para situar essas pessoas, assim, né? Porque para cada um vai ter um tipo de sentido, para cada um vai ter um desejo de fazer alguma coisa nesse setor, ou em qualquer setor, mas assim, e quando a gente começa a falar sobre isso, a pessoa começa a identificar, pô, é legal, vou por aqui, Mas não é uma coisa que sempre fez sentido para mim, isso longe de ser assim. Eu só trabalho com isso porque eu nasci numa família que trabalha com isso. Eu não teria eu não sei o que ia acontecer na minha vida se eu nascesse em outro lugar, em outra família. Você ia acabar trabalhando com restaurante. Não sei, pode ser. Hoje eu te digo assim, se eu tivesse esse estalo antes, e se não nascesse numa família de restaurante, talvez eu fosse seguir uma carreira de jornalista, por exemplo. É o que se fosse para escolher hoje, parou tudo, começa de volta, eu ia fazer isso, porque hoje entendo isso. Eu sinto essa relação com a comunicação e tal. Mas eu nunca pensei, isso passou na minha cabeça, eu tenho 41 anos, passou na minha cabeça faz 5 anos que eu comecei a entender o que eu fazia, o que eu gostava de fazer no meu negócio, onde a coisa fluía mais e tal. Eu comecei a perceber muito isso, foi uma descoberta muito recente, assim, mas mesmo que eu faça isso há muito tempo. Eu viajava, fazia viagem de longa distância,
viajava de bicicleta, viajava de moto e tal, e eu tinha que escrever. É engraçado, se eu não pudesse escrever, eu não fazia viagem, porque não era a moto a questão, era a escrita a questão. Então, Pô, legal, cara. Muito bom. escrevi pra caralho, assim, tem um monte de coisa escrita sobre viagem, assim. Então, não é uma coisa que sempre fez sentido. Eu já fiquei deprimido um bom tempo, assim, por não encontrar sentido realmente no que eu estava fazendo, nos meus negócios. Eu entrava no meu restaurante, assim, com vontade, assim, sem vontade de estar lá. Eu ia arrastado trabalhar. Eu passava Eu te uma coisa entendo muito, perfeitamente. passava uma coisa muito ruim para minha equipe, assim, uma época, meu negócio não estava indo bem. Eu detestava aquilo, assim, sabe? E tinha que estar lá, porque é engraçado como as coisas seguram a gente, de certo modo. Quando você faz aquilo, você tem um compromisso com aquilo, de manter aquilo, e tem que passar. Eu teria largado o meu negócio, se fosse muito simples, eu teria largado há muito tempo, eu acho. Existem esses altos e baixos ainda. Acho que a rotina de quem empreende é raro. Às vezes eu posso até falar que assim, não só raro, mas até mentiroso quem fala assim, não, eu nunca pensei em parar, a pessoa tem que estar muito blindada, porque a gente tem isso no dia a dia. Pô, é foda, é cansativo. Chega uma hora e fala assim, cara, por que eu faço esse troço, meu? E eu acho que, inclusive, essa coisa de você questionar e até perder o sentido às vezes é o que vai fazer você encontrar de novos motivos, assim, encontrar algum motivo maior até. Num primeiro momento, o meu primeiro negócio, eu queria uma libertação da minha casa, assim. Eu queria encontrar O caminho é seu. o meu, assim, o que eu faço, o que representa, o que eu penso, a minha energia, como é que eu penso, o que vai ser meu. Não queria mais trabalhar com a família, porque eu queria ter independência e saber se eu sabia fazer alguma coisa, né? Eu sei fazer isso, não sei, eu vou me arriscar nisso. Eu acho que empreender é um ato muito libertador e de muita... Porque você se recria no empreendimento, né? Você cria algo que representa muito você e coloca tua energia, ele te liberta de muitas amarras. Eu acho que nesse sentido o empreendimento é muito bacana. Então eu queria muito fazer isso. Eu vivia dentro do restaurante da minha família. Eu sou um filho do dono do restaurante, como qualquer filho do dono do restaurante, apesar do Madaloso ser um restaurante imenso. Mas é aquilo, é negócio, fica lá todo dia, a família inteira só fala nisso o tempo todo. Conflito, porque daí o filho, que sou eu, agora já estou mais velho, mas desde que eu trabalho desde sempre lá, então queria mudar alguma coisa, o pai não deixava. Era uma bateção de cabeça assim, foda. E apesar de que o Madaloso é um lugar que toda vez que eu estou lá, e eu nasci lá dentro, que a gente mora no estacionamento do restaurante, eu amo aquele lugar. Mas eu falava, cara, não posso ficar aqui, porque eu não vou passar a vida dentro de um negócio que eu não pensei, que eu não tenho ordem, não tenho liderança, não deixa eu fazer nada. Fui tentar Não fazer um faz negócio. sentido. Aquilo não fazia sentido para você. Assim, eu acho que hoje, quando eu olho para trás, eu entendo todo o sentido daquilo. Na época eu estava batendo cabeça mesmo, não queria, eu queria achar um caminho meu, assim, me libertar daquilo. Eu tinha um conflito muito grande com meu pai. Meu pai é um cara duro, assim, sabe? Tomara que ele não esteja assistindo, mas ele é foda pra caralho. Então a gente bateu muito a cabeça. Mas eu acho que, assim, relação de trabalho, pai e filho, todo mundo vai ter esse tipo de questão. Eu escrevi muito sobre esse filho do dono do restaurante. Tem textos que eu escrevi sobre isso. Quando eu publicava esses textos, o pessoal falou, pô, você está falando de mim, né? Porque é muito semelhante isso. Então, eu quero voltar só... O primeiro sentido de empreender era, assim, sair de casa, sair da empresa da família, tentar algo novo, com independência, e correr meus riscos, enfim, e tentar mesmo saber se eu sabia fazer aquilo. Era uma coisa de libertação. Era isso, eu não tinha nenhum outro propósito, acho que além disso. Claro, tinha que fazer o negócio dar certo, e pô, ia curtir e tal. No meu cenário até não era nem financeira a questão, porque eu trabalhava com minha família, um restaurante imenso, lá podia ter um salário e tal. Não, era alguma coisa muito mais profunda que isso. E, felizmente, né, pelo meu cenário, eu sempre digo isso, né, o meu quadro é diferente do quadro de outras pessoas, cada um vai ter o seu. Quando eu abri o segundo restaurante, ele não deu certo. Assim, foi uma tentativa de replicar 2 fornerias em Copacabana, 2 restaurantes grandes com 200 lugares. Eu abri o segundo restaurante em 2014, o primeiro em 2011, o segundo em 2014. Veio a crise econômica em 2015, o negócio afundou. Eu recorri a meu pai, que me ajudou. Se não tivesse me ajudado, eu teria falido. E aí eu comecei a perder. Eu falei, cara, por que eu faço isso, velho? Caralho, por que eu faço isso? Por que eu mexo com restaurante, cara? Né? Só porque minha família faz isso. Me faz sofrer.
aquilo te fazia sofrer de certa medida, né? De certa medida não, bastante, né? E Aquelas assim, dificuldades, aquelas coisas. a realização, o primeiro sentido, que foi sair de casa e ver se eu sabia fazer aquilo, eu tinha atingido no primeiro negócio. No terceiro, quarto ano, eu comecei a perceber, porra, meu negócio deu certo, ele se consolidou, ele teve sucesso, ele dá resultado e tal. Pronto, me libertei daquela tipo prisão que eu estava lá atrás. Então estava resolvido. E eu daí quis virar o grande empresário, empreendedor, que vou fazer agora alguns negócios. Fui para o segundo, daí eu falei, cara, mas por que eu estou fazendo isso? E eu demorei depois para encontrar alguma coisa nova, e eu acho que ainda tô percebendo assim por que eu faço. Né? Tem até um garçom que trabalhou comigo aqui, o Daniel. Olha lá. Não, mas ele está falando, esse tá cara é falando uma boa, ele excepcional. gostou de trabalhar. Ele adorou Esse trabalhar. cara é um dos garçons mais brilhantes que eu já convivi. Que já trabalhou comigo. E olha Já que eu sabe, trabalhei Daniel, com se muita quiser ir gente. para o Rio, ó. Se quiser ir para o Rio, Vale. bate o fio aí pra gente. Ele dá consultoria hoje. Mas, só para voltar, então, eu caí numa vala do sem sentido, que eu falei que eu fiquei muito deprimido, eu fiquei muito perdido durante, sei lá, 2 anos. E agora eu começo a perceber uma nova questão no meu negócio, que é o papel do empreender. Que função que eu tenho que vai além do meu restaurante. Acho que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou voltar, até porque eu tenho que responder a tua pergunta mais objetiva agora. Curitiba não teve lockdown. Não, mas eu tô adorando esse papo, tá? Até porque eu tô me identificando, Beto, de uma maneira Que incrível. bom, que Eu bom. não sou de uma família de restaurante. Na verdade, tudo indicava que eu jamais trabalharia com uma coisa dessa na vida. Inclusive a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito... ela morreu quando eu tinha 17 anos. Foi justamente quando eu tinha aquele arfã de querer... Eu estou super me identificando com isso. Que eu queria aquela coisa assim, eu quero fazer o meu caminho. Eu quero desenvolver minhas coisas, quero fazer... Cara, na coragem, o primeiro negócio que eu fiz, cara, eu jamais faria aquilo de novo. Me chamaram para uma sociedade, eu não tinha um puto furado. Eu fui para lá para dizer não. Quando eu entrei, eu olhei aquela atmosfera e falei, não, vamos para dentro. E é lógico que aquilo teve impulso na minha vida. E em determinado momento, quando eu parei e resolvi me dedicar à consultoria, me dedicar justamente à produção de conteúdo, a escrever e a fazer mais coisas que eu gostava muito, por isso que eu estou me dedicando tanto. Foi um momento que eu estava com 4 restaurantes, percentuais pequenos, 4 restaurantes, com enorme responsabilidade, em locais distantes. Então, eu constantemente dormia dirigindo. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Aquilo não fazia sentido para mim. Então, eu estou super me identificando com isso que você está falando, porque eu costumo dizer isso para os meus clientes, cara, se não fizer sentido para você, o negócio não vai funcionar. Agora, tem uma questão aí também interessante, porque a nossa busca pelo sentido, assim, quase que frenética desse encontro, e eu noto isso há muito tempo também, por falar com muito estudante e tal, ela leva a um engano. Então tem pessoa falando, isso aqui faz muito sentido para mim, mas não faz. Assim, ela está querendo, porque ainda mais na gastronomia agora, que virou uma profissão, o cozinheiro, o chefe de cozinha, que virou uma profissão da moda, assim, badalada, muito celebrada. Então o cara vê a pessoa na televisão, vê um chefe lá que é um sex symbol, que é bacana, não sei o que, tal, né? Quantos tem aí? Ou a chefe, a cozinheira. E porra, que legal isso. E eu vou fazer isso. E aqui faz tanto sentido, mas ele faz tanto sentido naquela imagem que ele projeta do que é isso, mas isso não consegue, você não consegue trazer isso tão diretamente para a profissão no momento imediato, assim. Então a pessoa fica iludida e tentando fazer algo que não consegue entender por que não está indo para frente. E eu vi vários assim. Isso faz sentido para mim. Você pergunta, a pessoa ela fala, isso faz. Mas ela não consegue compreender internamente se aquilo faz ou não. É uma coisa estranha, assim, sabe? Não é uma coisa tão... acho que são poucos os que têm assim, uma iluminação de verdade. Fala assim, cara, isso agora eu tô sentindo que tá do caralho. Isso aqui tá me guiando. Tem muito esforço, às vezes, que não é real. Que é um pouco forçado. Mas... bom, quero voltar, quero falar só de Curitiba rapidinho, você tinha perguntado, e que bom que você está gostando, por favor. Quando eu fico falando isso, eu falo, caralho, eu fico nessa, né? Eu sou um alienígena, assim, daí... Não, eu tinha a percepção seguinte, que essa nossa live aqui ia ser, assim, maravilhosa, porque o papo é bom, a gente vai fazer, vambora, é isso aqui. Tá. Então, ó, Curitiba, não teve fechamento, a gente não teve uma decisão do governo de fechamento aqui, do governo estadual, nem da prefeitura. Houveram orientações,
Houve um fechamento voluntário lá no começo, lá no meio de março, dia 18 de março, 18 de março, muitos, a maioria fechou, alguns poucos não fecharam. Mas assim, agora que a gente está percebendo que os restaurantes estão voltando, eu já estou voltando agora, porque como não tinha uma data para reabrir, porque não teve fechamento, como é que vai abrir se não teve fechamento, não teve uma... Então eu comecei a perceber assim, cara, como não vai ter essa data nunca, porque não foi fechado. Então a gente começou a falar assim, pô, agora que o pessoal vem, quando o pessoal vem pegar comida aqui do takeaway, a gente vai deixar o salão montado, e se o cara olhar e falar assim, posso comer aqui? Que sempre tem isso, né? Posso sentar e comer aqui, trazer minha esposa? E a gente começou a voltar a atender devagarinho, com mais espaçamento, aquela coisa toda. Então, está funcionando, não normalmente, a maioria já está aberta de novo, assim, tomando essas medidas. Algo que deu um gatilho aí para as pessoas saírem um pouco mais de casa foi a reabertura dos shoppings. Até minha mulher foi no mercado esses dias, no shopping, que tem um supermercado dentro do shopping aqui perto. Ela foi e ficou impressionada porque estava muito cheio, ficou até meio assustada. Mas, assim, e aí a gente tem aqui, o que eu recebo, até oficiais da prefeitura e da mídia aqui de Curitiba, é que o negócio não tá trágico. Assim. Falam que os leitos do hospital aqui do Paraná estão tranquilos, tipo 20% de ocupação. Então o pessoal está encorajado a sair. E está saindo, assim, não tanto, mas assim, tá sob controle. Se a questão leito, vaga em hospital, o Paraná e Curitiba estão, tanto que tem uma lista que falou de todos os estados do Brasil esses dias, o Paraná acho que é o último ou penúltimo na preocupação, né? Ele tá bem, na verdade, por ser o último ou penúltimo. Que bom. Então tá sim, estão saindo e, sei lá. Porque aqui o cenário é completamente diferente, né? A gente está obrigado a fechar, não pode ter takeaway, só delivery. Então, assim, muitos negócios tiveram que se reinventar brutalmente. Então, assim, não pode abrir, não pode mesmo. Não, o Rio de Janeiro, Niterói, toda a região metropolitana, não pode abrir. Então, o que acontece hoje? Acontece que a gente tem que reinventar os negócios. Eu hoje me dedico à consultoria, então tem vários clientes que a gente teve que fazer reinvenções de cardápio, adaptações e coisas para a gente poder fazer. Você tá em alta nesse momento. O teu trabalho... Então, deveria estar mais do que estou, porque o que acontece é que está todo mundo com a corda no pescoço muito, apesar dos esforços governamentais. Apesar dos esforços governamentais, a coisa está muito difícil. Então, assim, as pessoas estão voltando aos poucos para a sua rotina a partir de agora, que vai ter uma reabertura gradual, mas a gente está numa situação muito difícil, porque a gente está no epicentro da disputa política brasileira. Então é uma merda, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas assim, a gente acaba ficando no meio do caminho ali, aquele jogo de empurra, e a gente no meio, entendeu? E o grande lance é que os bares e restaurantes, a gente não tem capital de giro para isso, né? A gente não tem fôlego para isso. Agora, você imagina, numa situação dessa, um cara que tem muito funcionário e é obrigado a ficar com os funcionários parados. E pagando, porque a gente o que eu me indigna mais, assim, né? Porque a gente está sempre no meio da obrigatoriedade. A gente é responsável pelo lixo até o destino final. O governo não tem nada a ver com isso. A gente é obrigado a pagar o funcionário, mesmo se o governo disser que a gente tem que ficar fechado. Quer dizer, é muito difícil, né? A gente vive numa sinuca espremida. Mas, de fato, isso tudo tem mostrado muito papel. Eu vou voltar para aquele primeiro assunto, que eu acho que está maravilhoso. Mostra muito o papel que a gente tem, né? O papel que o pool gastronômico tem. Eu estou falando pool gastronômico generalizando, food service todo no geral. Porque o que acontece é que as pessoas se balizam por isso. Nada é igual a comida, né? A comida participa da vida da gente 24 horas por dia. Então, as pessoas se balizam muito por isso. Então, se o setor de bares e restaurantes está mal, cara, a gente está muito mal. E saíram diversas pesquisas aqui que ninguém quer sair de casa aqui. Todo mundo quer continuar pedindo. Caralho. Porque a obrigatoriedade legal agora é 3 metros quadrados para cada lugar. Então, se você tem um lugar sentado, uma cadeira, tem que ter 3 metros quadrados. Quer dizer, isso inviabiliza. Claro. Imagina até porque não tem... A melhor decoração de um restaurante é
a casa cheia. A melhor coisa, sendo no lugar, é gostoso, né? Não importa se a parede é branca e a luz é branca, se tá cheio ali dentro, porra, eu tô no lugar, é gostoso isso. Faz sentido você estar ali dentro. Agora, ir num lugar que você... Agora que eu vi lá, sei lá, na Europa, os caras colocam você dentro de um daquele negócio de secador de cabelo, assim. Eu falo, cara, não sai de casa, porra. Não, mas aquilo foi conceitual, aquilo não tá na real. Eu imaginei. Não tem aquilo. Pelo amor de Deus. Eu tenho estudado bastante esses métodos, essas coisas, e aquilo tudo na verdade, é tudo... A não ser na Holanda, aquelas casinhas que a gente fez do lado de fora, aquilo é genial por causa do frio. A gente não tem isso aqui, você tem isso aí. As pessoas, aí é bem também mais frio, mas aqui, fazer um negócio daquele é impensável. Aquilo é muito legal, você tá na beira de um lago, lá na beira da praia, no frio, não sei o quê, né? Aquilo funciona. Aqui, realmente, nem aqui em Curitiba. Agora, vem cá, sentido. Vou mudar de assunto um pouquinho. Você uma vez escreveu um artigo contando uma história. Você foi fazer uma palestra numa faculdade, e a professora falou, Beto, fala com o pessoal, porque todo mundo aqui quer sair daqui e fazer bistrô. Todo mundo aqui quer fazer bistrô, todo mundo quer fazer bistrô e tal, não sei o quê. E aí você foi falando com o pessoal as dificuldades. Por que todo mundo quer fazer um bistrô, né? Afinal de contas. Se é muito mais legal você fazer um negócio com identidade. Os seus negócios têm a sua identidade, a identidade da sua história, da sua coisa. Você acha que a gente vai mudar demais essa identidade a partir de agora? Eu tenho essa premissa, tá? Acho que as pessoas vão mudar demais as coisas, acho que as coisas vão mudar de identidade pra caramba. Essa quarentena ela foi mais forte do que a gente imagina na mudança de tendência. Você acha que o quanto é importante esse negócio... Aí tá vendo, estou me sacaneando aqui. Você é feioso, lógico que eu li isso aí. Eu passei gel no cabelo. Não passei gel não, cara. Eu tomei banho de manhã. Para encontrar o Beto, você precisa ter garbo e elegância. Esse é o Rodrigo Fossati, esse é muito esperto também. Dono do restaurante, tudo. Ele careca, o problema dele é esse. E aí, o que eu acho, no final das contas, é o seguinte. Você acha que qual é essa busca que a gente tem que fazer? Você acha que vai mudar muito esse negócio, afinal de contas? Não, eu não sei se que talvez a gente viva até o Brasil é muito grande, a gente vive em cidades que principalmente agora, porque você está falando está acontecendo no Rio, com situações bem diferentes, assim. Eu não acho, assim, eu acho que já existia uma tendência de novos modelos de negócio já acontecendo, mas assim desde 2015, quando a gente teve crise econômica, nasceram, até o meu negócio ficou no prejuízo. Que eu abri em 2000, eu abri um restaurante em 2014 e em 2015 ele era um restaurante velho, antiquado, completamente fora do formato para o que aconteceu na economia. Eu não consegui prever que ia ter uma crise econômica. Tem um restaurante com 200 lugares, um cardápio super complexo e tal, puta investimento, uma adega alucinante assim do Joshua, né, que é o cara que faz as adegas no Brasil. Pô, uma adega, gastei 150 mil numa adega de vinho, assim, linda e tal. E era um puta no restaurante, assim. Ainda, ele existe. Só que a galera parou de sair, vem lei seca, um pouco antes disso, na verdade, mais antiga, mas já tinham parado um pouco. Aí vem o fenômeno de espaço gourmet nos prédios, o pessoal também parou de sair um pouco, coincidiu com a lei seca, aí de todo mundo querer cozinhar em casa vira chefe. Aí vem a crise econômica e as pessoas realmente param de gastar e nasce um novo negócio, que é um negócio, não que não existia, mas vem com muita força, o negócio de você comprar comida no balcão e não ter serviço. Então você gasta muito menos, você vai ali, pega um sanduíche, está super informal. Esse negócio já é um negócio adaptado para a crise. Ele já vem de encontro com o que a gente está vivendo e agora eu acho que ele já é tendência, eu queria dizer. Então na crise a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa. Quando eu falei... Então assim, só para te responder, sim, eu acho que vai ter mudança. Eu até... É engraçado que nossas opiniões vão mudando ao longo de cada semana, muda um pouco a opinião, né? Porque até umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu pensava assim, porra, a galera vai estar sem grana e não vai mais sair. E aí comecei a observar, até ouvir umas pessoas falando assim, pô, mas tem muita gente que perdeu o emprego, mas tem muita gente que não perdeu. E essas pessoas que não perderam continuam ganhando bem, trabalhando no home office, não sei o quê, quem trabalha em indústria, quem trabalha em multinacional e tal, quem é advogado, sei lá, continua recebendo. E o cara não gastou nada nesse tempo. O cara não comprou nada, o cara não saiu de casa. Esse cara tá louco pegar esse dinheiro dele e gastar num bar, num restaurante. O cara quer sair. Mas acho sim que vai... Então, nesse sentido,
a empresa que sobreviver a isso, eu acho que vai ter público para consumir ainda, assim, vai acabar tendo cliente. Eu estou até observando no meu restaurante agora, porque eu fazia um buffet por quilo no almoço e à la carte no jantar. Um restaurante, como eu te falei, bem complexo de lidar com ele, assim, porque eu estou embaixo de um imóvel corporativo e comercial. E fazia um buffet por quilo, o ticket médio de buffet por quilo era ali 37, 45 reais, sei lá, mais ou menos isso e tal. Nunca ninguém tomou um vinho porque era aquela correria. Agora eu entrei com o à la carte, eu tirei o buffet e a gente voltou a abrir com o à la carte. Falei, cara, vou ter que colocar aqui prato de 35 reais, tá? Porque é mais ou menos o que queriam gastar. O pessoal está indo almoçar, tá gastando, porque daí eu mesclei o cardápio de jantar com opções de almoço baratas, e tem prato de 65, 70 reais, e estão pedindo prato de 65, 70 reais. Falei, porra, mas como assim? Então existe esse consumo que eu estou percebendo um pouco, que eu acho que vai continuar acontecendo normal. Enfim, existem pessoas que estão com capacidade de curtir, gastar e tal. Então, eu acho que sim, mas mesmo assim, eu acho que fortalece muito essa mudança que já vinha acontecendo. O formato do negócio, que começou a nascer lá em 2015, 2016, por conta da crise econômica, ele ainda fica mais forte. E eu acho que os restaurantes, quando eu falei lá do bistrô, o bistrô era aquele negocinho que todo mundo queria ter, porque até a palavra bistrô é tão gostosa, assim, vou abrir um bistrô, né? Vou morar dentro de um bistrô. E era, na época, meio que a ideia, meio bacaninha de fazer alguma coisa. Depois vem todo mundo que é food truck, eu quero ter meu caminhão. Depois tem a hamburgueria, depois tem o smoked, né? Essas carnes aí, o brisket, não sei o quê, de fazer... American BBQ. E aí você vai vendo muitas tendências e todo mundo começa a migrar para isso, só quer fazer isso, só quer fazer isso. Quando eu falei isso naquela palestra sobre o bistrô, e isso deve ter já uns... Eu acho que legal, você sabe de mim, velho, porque nem eu lembrava disso. Mas deve ter já uns 6, 7 anos atrás. Santo Google! Era justamente para falar assim, galera, tá todo mundo convergendo para a mesma ideia. Não tem espaço para bistrô no mundo que vocês estão imaginando. Vai ter espaço em Curitiba para 3 ou 4, talvez. Não tem mais que isso. Vocês podem pensar na gastronomia com diversos outros formatos, né? Você pode, sei lá, desde uma cozinha industrial numa empresa, que é uma coisa meio, assim, estéreo, né? Ter uma cozinha industrial, uma coisa chata, imagina, até um bistrô. Você tem um espectro. Não, chata e custosa. Chata e custosa. Não é um negócio simples. Não é claro, e não é assim, pra você abrir uma cozinha industrial, você tem que ter uma estrutura muito grande. Eu estou até brincando com isso, mas alguém perguntou para mim ontem as diferenças do nosso universo. Tem desde cozinha industrial até um bistrô, enfim. E nesse contexto que eu estou te falando, então, o cara pode abrir coisa de coxinha, pode abrir negócio de cupcake, cupcake foi moda também, pode abrir negócio de cachorro-quente, pode abrir uma costelaria, pode abrir um restaurante familiar servindo comida da vovó. Tem um universo de situações que você pode se dedicar à gastronomia e não só bistrô. Então, quando vem essas modas, todo mundo quer fazer aquilo. A hamburgueria, aqui em Curitiba, em 2017, eu até fiz uma viagem para a Itália, fazer um curso lá. Quando eu voltei, falei, caralho, velho, a gente virou cidade do hambúrguer, só tinha hamburgueria aqui. Né? E daí não tem mercado para tudo isso, não tem como. Então, sempre quando vê essas tendências, acho que tem que olhar um pouco para fora e falar, porra, tem um outro caminho que pode ser aqui, porque isso aqui vai saturar. Era sobre isso o texto. Não, perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente viu agora, o Karnal deu uma entrevista para a CNN falando muito bem disso, o Léo Karnal. Ele falou que agora a humanidade tem 3 situações das quais ela acelera as tendências que já vinham vindo como tendências. Quarentena, que foi o nosso caso, né? Pandemia, guerra e recessão. E aí a gente tem uma situação sui generis, que a gente teve uma aceleração enorme de várias tendências, pelo menos do lado de cá. Você falou em várias tendências aí que foram nacionais, né? Hamburgueria, cupcake e tal, todo mundo queria fazer isso. E isso sempre me incomodou um pouco, porque eu acho que as pessoas têm que buscar autenticidade nas coisas que fazem. E aí eu fico preocupado, porque, por exemplo, o Karen falou aí sobre várias sementinhas que foram plantadas. Ele tem razão, está falando aqui nos comentários. E ele falou que muitas tendências aparecerão. Na verdade, eu acho que o frigir dos ovos, pelo menos aqui na região sudeste, vai ser 3 meses depois da reabertura. Aí a gente vai ver quem fica e quem vai. Porque a gente não vai ter condição de ver isso antes, não tem condições de anteceder isso. Mas, assim, o que a gente percebe é que existe uma busca pelo retorno, né? Pela essência, pela comida mais simples, pelas pessoas
E assim, você falou um negócio muito, muito bacana, e eu quero usar esse mote, que lá no restaurante você tem os pratos mais caros e mais baratos, e que existe um público dos mercados mais caros. Isso é um sinal de amadurecimento do mercado. Quanto o mercado mais amadurece, mais segmenta, né? Então você vai ter gente de todos os tipos. Então vai ter gente no final dessa quarentena vendendo caro e vai ter gente vendendo barato. Você precisa achar o seu nicho, conversar com o seu público, né? Isso que eu acho que é fundamental. Ontem você fez uma live com o Marani ontem, né? Do Dono do Gestor, eu também. Eu fiz antes de você. Eu nem sabia que a gente ia fazer no mesmo dia. Senão a gente combinava, marcava todo mundo, tomava um show. Mas a gente estava falando sobre isso em determinado momento, das pessoas não saberem para quem que elas estão vendendo. Elas imaginam um produto. Ah, vou vender mariola gourmet. Inventa uma mariola gourmet, fala assim, eu sou um gênio, porque eu inventei a mariola gourmet. Não entende por que não existe mariola gourmet. Não existe porque não tem quem compre mariola gourmet. Isso, sim. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender isso também, porque a gente vive nessa relação. A gente fala muito sobre isso, assim. Até tem um livro meu aqui, peraí. Show. Esse livro aqui é uma coisa super básica. Peraí que eu tirei o fone. Eu vi, mas tá dando para te ouvir. Deu para te ouvir, legal. Legal. Aqui é um livro muito de princípios da administração, dos negócios e tal, muito simplificado. É que eu fiz administração, eu lembro que falavam isso. E uma das é bem legal para você que é consultor aqui, você deve falar isso no teu negócio. Uma das premissas aqui eu não vou achar aqui, até porque eu sei que eu lembro que estava na capa do livro, que diz assim, existe uma lacuna no mercado, mas será que existe um mercado para essa lacuna? Então, eu não sei nem o que é mariola, velho. Ninguém nunca pensou nisso. Não, mariola é o docinho de banana que vende no sinal de trânsito. Ninguém nunca pensou na mariola gourmet. Corre, acabei de descobrir a chave do futuro. Velho, não é que ninguém nunca pensou esse troço, não dá certo, porra. Não adianta você pensar... Então, às vezes já pensaram, já tentaram, mas não tem mercado para isso, né? É muito difícil. Agora... Você falou outra coisa interessante também, que sobre assim, como decidir o daqui 3 meses, né? Eu estou fazendo várias mudanças nos meus negócios. Eu tenho hoje a Forneria Copacabana, que eu estou mudando de nome essa semana, eu estou num processo para fazer isso, já faz muito tempo. Já tem mais de um ano, estou com um projeto e tal, e agora aproveitei até a pandemia para começar a mexer com essa reforma. A gente ficou alguns dias parados, e agora a gente começou faz uns 10 dias a reformar devagarinho lá. Mas todo mundo já sabe o nome? Todo mundo já sabe o nome ou você está guardando as 7 chaves? Não, até já veio divulgando um pouco, não é todo mundo que sabe. Assim, eu estou falando no Instagram às vezes, eu estou trocando de ideia com o cliente, estou contando por que esse nome vem, e até que uma longa história, assim. O nome eu me chamo Carlos, né? Carlos Roberto Madalosso Filho. Meu pai é Carlos Roberto Madalosso, o nome do restaurante vai ser Carlo. E anexo vai ter o Carlito Café. É uma relação agora, eu com meu pai, da história, do aprendizado que eu tive com ele, das coisas que a gente comia em casa. Genial. Vem de encontro com isso que você está falando. Genial. É legal. Não, legal pra caramba, tô falando sério. Tô curtindo muito. Porque assim, cara, eu me esforço muito para ajudar os clientes a entenderem que essa dinâmica precisa ser o retrato de você. Se o negócio não espelhar o que você não resolve. Cara, isso é genial, cara. É genial. Legal. Genial. Que bom. Eu vou sair dessa live apaixonado por você, no bom sentido, tá? Eu sou casado há 20 anos com a minha mulher. Eu mando nudes. Não, obrigado. Agradeço. Manda pro Cossati que estava aqui, que ele gosta. Então, e para mim, isso daí, assim, eu demorei para entender qual seria esse restaurante. Ele tem... A primeira forneria é uma coisa muito louca, assim, eu queria... Eu demorei muito porque eu estou vendendo ela, assim, eu estou num processo de entregar, porque eu tinha cansado, uma época eu já não queria mais e tal, mas ela fez, como eu te falei, ela fez muito sentido, porque ela trazia muito, assim, da minha essência mesmo, assim, eu tinha 30 anos, assim, de tudo que eu aprendi na minha família, o que minha família fazia. Eu fiz muita viagem de moto, cara. Eu fui para Alasca de moto, então eu fazia muita viagem longa. Eu vi. Todas essas coisas assim. Então, eu comia muito fora, e daí eu tive essas oportunidades de viver coisas, assim. E eu acabei colocando tudo num restaurante só. E ficou uma coisa muito louca, assim. E era uma casa modernista, com um jardim atrás, com uma arquitetura foda, assim. Tinha um deck maravilhoso e tal. E aí o nome até veio naquela época, porque a gente foi fazer uma pesquisa no Rio, em alguns lugares. Pô, vamos lá pegar umas ideias, umas referências, pra gente dar uma estudada, assim.
E eu, quando estava no Rio, estava eu com a minha mãe, falei, porra, vamos dar o nome de um bairro carioca? E fiquei Santa Teresa, Corcovado, sei lá. Ela falou Copacabana e ficou. E a ideia era trazer um nome brasileiro, porque a casa era modernista e tal, ficou esse nome. E forneria, porque tinha um forno ali, cara, um lugar bem legal. E tinha uma atmosfera assim que ela era tão incomum, ela tinha uma personalidade tão forte e ao mesmo tempo não tinha nenhuma relação com nada, que ela tão essa miscelânea de coisas, fazia muito sentido. O segundo restaurante, que era uma tentativa dela, que é essa forneria atual, que é de 2014, Aham. não tinha, nunca teve isso assim. Então, eu falava, caralho, eu fiz um restaurante, mas eu não tive a mesma energia, a mesma vivência para colocar uma personalidade nisso. Ele foi sempre meia bomba, assim, sabe? Ele trouxe, porra, legal, mas o primeiro era tão foda que o segundo era sempre aquele negócio, porra, fico tá em segundo, esse aqui vai ser sempre o patinho feio. E eu, ó, desde o começo, assim, eu tinha isso, porra, esse restaurante não é isso. Mas eu trabalhei para transformar ele em algo que fosse uma atmosfera legal. Ele virou um restaurante muito bacana, é lindo, pô, é muito bacana, assim, é um puta restaurante. Mas ele nunca teve essa personalidade pegada, assim, foda. E aí eu venho pensando nisso há muito tempo. Então tem mais de um ano, sei lá, eu venho querendo mudar o nome, trazer um outro conceito e tal. E, velho, assim, eu acho que eu tô chegando até numa fase da vida, meu pai tá com 75 anos, sei lá. Falei, porra, toda essa relação aí, né, todo aprendizado que eu tive, cara, eu vou trazer ele para dentro aqui. Eu vou colocar a nossa relação aqui dentro, vou eternizar isso, né? Eu quero poder homenagear ele aqui. O Madalosso é sobrenome da família, o restaurante Madalosso. Meu pai tem um outro restaurante chamado Família Fadanelli. Fadanelli é sobrenome da minha nona. Você vê como essas coisas vão acontecendo, né? De repente agora eu faço um restaurante chamado Carlo, que é eu e meu pai e tal, trazendo as receitas mais ou menos que a gente comia em casa, no almoço e tal. Então, tá Cara, isso é virando... você não imagina que isso é uma tendência na Europa, uma força bizarra, e você vai fazer o negócio na hora certa, do jeito certo. Genial, genial, Eu tô genial. curtindo muito, assim, não, e Já até... tô, eu já tô procurando, enquanto você está falando, eu estou procurando passagem para Curitiba aqui, cara. Tá, não, convidado. Mas eu tô até, assim, curtindo muito, porque você vê a ideia desse projeto vai me aproximar agora bastante do meu pai, assim, pra gente falar, pô, vamos escolher umas fotos, vamos dos álbuns antigos. Você imagina o quanto de até afeto e emoção que isso traz para dentro do negócio, conseguir fazer com que o cliente perceba isso, sem ficar explicando muito, mas que ele entre e fala assim, caralho, isso aqui é uma casa de uma relação de pai para filho, dos caras que se dedicaram à vida fazendo restaurante e tal, e tá aqui, a gente tá aqui dentro. E daí o Carlo, como a gente tem uma família italiana, esse nome já remete que é um restaurante italiano. A Forneria Copacabana era foda, tinha que ficar... Eu sempre falo assim, pô, mas você vem uma pessoa de fora, vem um cara do Rio aqui em Curitiba e tem um amigo aqui. Vamos jantar na Forneria Copacabana. O que é essa porra? Forneria Copacabana em Curitiba. O que serve lá? Você fica um pouco assim. O Carlo, quando você fala Carlo, você sabe que você... Então eu queria também dar essa automatização de relação. Carlo, restaurante italiano e pronto. Então está acontecendo, a gente vai virar a chave, eu acho que semana que vem a gente começa a mudar as redes sociais, faz tudo e migra para outro negócio. Tá do caralho. Gênio, gênio, cara. Não, parabéns mesmo, eu vou te falar, é uma tendência enorme. Essa coisa da relação, assim, eu acho que assim, os meus negócios, eu sempre me esforcei muito para criar conexões emocionais com o cliente. O cliente tem que entender aquilo com o coração. Eu acho que eu nunca falei essa frase antes, que o cliente tem que entender aquilo com o coração. Ficou até meio coach, mas ficou legal. Tô achando que eu sou coach agora. Não, não quero não, obrigado. É bom que eu converso comigo mesmo, né? Olha que doideira. Eu sempre me esforcei para isso, cara. E eu acho que isso aí faz todo sentido, cara. Faz muito sentido. Não, eu tô muito animado com o seu projeto. Legal. Porque eu hoje, como me dedico à consultoria, eu vejo novos projetos todos os dias. Eu estava falando com um cliente ontem à noite, justamente sobre um projeto desse, falando, olha, tá faltando no seu projeto sentido, cara. A gente precisa fazer isso aqui ter uma cara. E assim, achei genial, achei muito bacana. Assim, eu sei que eu estou saindo da pauta, estou saindo do contexto completamente, mas porque eu fiquei muito animado com o projeto. E, no final das contas, eu achei muito legal que o seu nome é composto também, o meu nome é composto, o meu nome é o nome mais cafona do mundo, é Igor Maurício, né? Pelo amor de Deus. E eu achei muito legal, porque assumir o nome composto não é qualquer um que tem coragem não, cara. Muito bacana isso também. Agora, diante disso tudo, desse contexto todo, como é que estão os seus projetos? Agora a Forneria Copacabana vai virar Carlo. E como é que está o Madá? Está funcionando? Não está? Então, o Madá aconteceu a mesma coisa. O Madá é super novo. Se eu te contar a história assim, que eu mais gosto de todas, a história da criação do Madá, ela é
para mim, é o projeto mais legal de restaurante que podia ter passado na minha cabeça. Só que ele não aconteceu, mas ele um dia vai acontecer. Mas assim, eu vou contar rapidinho, porque aí a gente está falando de construção de 3 negócios diferentes. Com muita energia minha de momento de vida, eu nem falei, porque na primeira forneria, a arquiteta falava justamente isso, falava assim, você tem que trazer teus quadros aqui. Eu falei, pô, mas não aguento mais meus quadros, porque quando eu fiz a viagem de moto, eu fiz uma exposição, e aquilo virou, foi pra mídia e tal, eu não aguentava mais falar sobre aquilo, porque cansei daquele troço. Eu falei, eu não quero mais ver esse troço, eu não quero. Não, mas você tem que trazer aqui, você tem que decorar essa casa aqui com coisa que é tua. Porque o projeto é meu, ele pode ser bonito, ela falava, mas tem que ter uma alma aqui dentro. Isso aqui tem que ter personalidade. Então, claro, não só os quadros, muita coisa do projeto, saía tudo da minha mão, assim, tudo. Assim, o cardápio, claro, eu escrevia, mas é normal isso. Seleção musical, eu que fazia. A gente fazia, no lançamento, eu fiz uns CDs, eu fui na papelaria comprar a capa desse CD, né? Ou seja, o tempo que faz isso. A capa, o papel para a capa do CD. Eu peguei um DJ amigo meu para mixar as músicas que eu queria que tocasse no lugar. Aí eu fiz um encarte dentro desse CD com o texto, por que eu estava abrindo o restaurante, né? Então eu escolhi a cor da letra, tudo. Mandando para casa das pessoas. Tudo, mas cada detalhe assim é o dono que faz. Isso é a tal dessa essência, o tal do sentido que você tem falado, em outras palavras também, que a pessoa entra no lugar e fala assim, o Beto está aqui, por mais que eu não tivesse. O cara sente, fala assim, esse lugar aqui é essa pessoa, né? O que, de novo, não aconteceu muito no segundo e que agora estou resgatando para acontecer, porque é uma outra relação, essa relação familiar, pai para filho e tal. E o Madá é uma coisa muito louca, porque ele aconteceu, assim, ele aconteceu porque eu queria abrir um negócio novo, mas eu não tinha um repertório muito grande para ele. Eu queria fazer um negócio novo. Eu tinha repertório de vivência de restaurantes, mas não assim uma coisa muito forte de sentido. É isso que eu quero chegar. Né? Pô, o que faz tanto sentido agora? Não, eu queria abrir um troço. Podia ser um negócio de uma casa de frango assado, podia ser um restaurante de comida, de cozinha de produto, né? Essas coisas assim. E foi, cara, não sabia bem. E eu olhei muitos pontos para alugar, porque a intenção o empreendedor, ele gosta de ficar fazendo coisa nova. A melhor coisa que tem do empreendedor é criar um negócio novo. Porra, é o melhor momento. Você sabe que por isso que eu migrei para consultoria? Eu migrei para criando coisas novas, claro. Você monta um projeto. Exato. Óbvio, porra, maravilhoso. É igual pintar quadro. Pintou, termina, vai embora, deixa lá, faz outro. Não fica pintando aquela porra. É isso aí. E administrar a coisa do dia a dia, que é meio porra, assim, né? Faz parte, eu acho, é legal ver casa cheia, mas, porra, o legal mesmo é criar. Você vê aquele troço lotado um mês, depois você pode ir embora, mas não é tão fácil assim. Bom, e aí, eu tenho uma equipe de gestão no restaurante que é super competente e que eu quero fortalecer e tal. E para fortalecer essa equipe, eu preciso ter mais faturamento e mais negócio. É uma lógica, né? Eu preciso ter gente que a gente pode ganhar mais, então tem que abrir mais negócio. Para diluir o custo dessa equipe de gestão, para a gente estar cada vez mais profissional, e está numa loja, então eu preciso abrir outras coisas para dar sustentabilidade para esse projeto. Então eu vinha procurando há muito tempo um lugar para fazer o novo restaurante, não sabia o nome, e até que eu cheguei, então estava vendo espaço e tal, até que e tudo era assim, pô, legal, tal, mas até que eu cheguei nesse lugar que é o Madá, que a menina me ligou e falou assim, vem aqui, tem uma loja aqui, eu tenho uma loja e quero que você coloque um restaurante aqui atrás da loja. É um galpão, são 2 galpões assim, tem uma rua sem saída no meio, que é a rua dos 2 galpões, não entra carro, tem um portão, então você está dentro de um beco fechado e o restaurante no fundo desse beco, ele não tem na rua, quando você passa não tem uma placa, não tem nada, ninguém sabe que tem um restaurante ali. Mas quando eu entrei, eu falei, caralho, velho, dentro desse galpão aqui, é aqui o lugar, né? Aqui, esse lugar tá muito foda, assim, não precisa fazer nada, pendurar a lâmpada só. E montar a cozinha. E aí, numa dessas conversas, eu tenho uma revista de gastronomia aqui, tem uma equipe que faz, é uma editora. Eu sei, achei genial. Genial, por sinal. Tem toda uma história. É uma referência nacional, tá? Acho que você acha que não, mas é uma referência nacional. A gente tem poucas revistas de gastronomia que são referências nacionais. Caramba, meu, eu não acho, mas tá bom. Então... Cara, eu sou do Rio, eu escrevia para Farofa lá em Ribeirão Preto. Tem poucas revistas bacanas que a gente pode se referenciar sem ser o mainstream, né? Sem ser Gosto, Prazeres à Mesa, etc, etc, etc. Então, assim, é muito legal esse trabalho. A nossa revista era muito legal, acabou que virou portal, porque
é difícil dar viabilidade financeira para uma revista. A gente está migrando agora para eventos, para cursos de gestão, porque a revista, a revista já tem agora, assim, desde que ela nasceu em 2012, nós estamos fazendo 8 anos. Então, chegou uma hora e falei, cara, não dá para ficar bancando tantos. Então, eu vou até reinventar ela, porque eu acho que ela precisa existir, né, como uma voz do nosso setor, porque eu acho que falta pluralidade de vozes na gastronomia. Falta ainda, Exatamente. Infelizmente. Falta mesmo. Mas voltando, aí tô lá, vou fazer uma dá. Só que, cara, o dono do restaurante é um cara cansado sempre assim, porra, não aguento mais, tá foda. Eu sou esse cara, assim, também, porra, eu tô melhorando nisso, mas assim, a gente sempre tá meio carregado, pô, fazer mais um negócio, mais um negócio para ficar olhando o uniforme do garçom lá, se tá certo, se tá limpo, se não tá, olhando se tá sujo alguma coisa, olhando se o material tá bem polido, olhando se no cardápio também não tá amassado. Sabe essa vida que a gente tem do dia a dia? Você fala, puta, vou fazer isso de novo, cara. E, muito louco, assim, porque daí eu cheguei e falei, conversando com elas, eu falei, cara, eu tô afim de fazer esse restaurante, não, mas fazer de novo tudo isso para a vida inteira, esse troço, mais um negócio, porque eu não sei quando, daqui 10 anos como é que vai estar isso, eu vou estar com energia e tal. Aí falaram assim para mim, Beto, você tem que pensar o seguinte, você pode fazer um negócio para durar 6 meses ou 1 ano. Esqueça que você vai fazer para a vida inteira. Faça o negócio e fecha o negócio. É isso aí. Nunca tinha passado na minha cabeça. Falei, caralho, animal, saí de lá assim, emocionado. Falei, vou fazer esse negócio, né? Aí, como era investimento baixo, tudo aí veio uma ideia na minha cabeça, que era o tal do restaurante, o restaurante que ia fechar. E ele não ia ter nome, né? Ele ia colocar uma placa na parede, com um luminoso, assim, pequeno, assim, com uma contagem regressiva de dias. 365, 364, ele ia morrer esse restaurante. E pra mim, Gênio, tava assim, cara. caralho. Porque ia trazer muita coisa, né? Ia trazer o negócio do consumo por escassez, né? Ia trazer tanto sentido fazer aquilo. Eu falei, porra, isso vai ser do caralho. E tanto que a nossa razão social é regresso, que era o seu regresso Pizza Bar, ele ia acabar um dia. Mas daí falando com meu sócio lá, o Renan, e com o Jorge, que tem participação lá no negócio, eles olharam para mim e falaram, você tá doido, velho, cala a boca, não sei o quê, e não. E daí acabou que eles deram o nome, e olha que ironia isso, né? Eles deram, não sei, acho que foi o Jorge, não sei se foi o Jorge Renan, vai se chamar Madá. Madá é meu sobrenome, vai se chamar Madá, pronto. Eu falei, então tá bom, velho, põe Madá esse troço aí e tal. E o Jorge é um cara que é aficionado por pizza, ele faz outros tipos de comida, mas ele falou assim, vamos fazer Madá e vai ser uma pizzaria. A gente decidiu isso em 1 mês, pra você ter uma ideia. Então não é... E aí nasce um negócio que ele tem uma força, uma personalidade sensacional, mas porque ele nasce dele mesmo, é uma coisa engraçada isso, falando de sentido, né? Ele não traz um resgate disso, daquilo, daquele outro, mas ele brota dele mesmo, assim, cara, isso é muito louco, e com muita força, e ele tem muita personalidade. Sempre conhecia, eu achei genial. E aí a casa lá, o espaço, e aí a gente começou a entender isso, falou, porra, quando a gente encontrar eventualmente um novo lugar, a gente tem que deixar a vocação daquele lugar ser ele mesmo. Isso é muito interessante também. Então, ele vira ele mesmo, assim, a gente dá mais força para um barracão, a gente dá mais força para o beco, a gente dá mais força para um cenário que ele está ali, que é essa coisa completamente industrial, acidental, assim. E ele tem toda essa força porque ele não tem histórico nenhum. Você vê que como é paradoxal até isso, né? Mas funciona super bem. Cara, olha só, eu achei gênio a história. Você devia ter colocado a placa do mesmo jeito, cara. Porque eu acho que ia ser muito maneiro, cara. Muito maneiro. Essa contagem regressiva aqui, botar um painel eletrônico, contagem regressiva, o negócio vai acabar. Eu acho muito legal quando você faz um pop-up restaurant e fala assim, vai durar 3 meses. Aí o cara fala assim, poxa, mas tá funcionando. Não, cara, 3 meses. 3 meses vai acabar. A gente pode reabrir em outro lugar depois, se a gente quiser. Se a gente já tinha até o plano de fuga que era esse, assim. Se a gente fechar o regressivo depois do ano bombando, a gente espera 2 semanas e abre o progressivo. Daí fica lá o progressivo. Muito bom, cara. Com o painel eu vou roubar crescendo. isso, Beto. Você me desculpa, eu vou roubar isso. Eu vou fazer isso de algum jeito. Eu vou fazer, eu vou roubar. Eu tô avisando que quando você avisa que vai roubar, não é roubado, né? Você já tá avisado, pode roubar, não tem problema. Eu vou fazer isso também. Deixa eu te falar, a gente tem 5 minutos para acabar. Esse negócio de 1 hora só, esse bate-papo aqui, cara, é pouco. Aí, o que eu queria? Eu queria primeiro descobrir aqui, porque o William entrou aqui chamando bom dia, meu malvado favorito. Eu não sei se ele está falando com você ou comigo, porque as pessoas me chamam assim também. Então eu sei, porque eles não me chamavam até agora.
Deve ser comigo. Então, Beto, obrigado pra caramba. Eu queria muito Valeu. pedir pro pessoal que tá assistindo a gente, ó, faz aí um print screen da tela, posta nos seus stories, marca a gente, que é importante para o trabalho, para as coisas acontecerem. Quem não segue o Beto já devia estar seguindo, tá errado. E quem não me segue também tá errado, tem que seguir. O nomezinho fica aparecendo aqui em cima, ó. Pode seguir, sem grilo nenhum, a gente vai colocar lá. Beto, eu queria te agradecer muito, quero fazer umas 83 mais com você. Vou a Curitiba te encontrar, provavelmente, se Deus quiser, nos próximos meses aí devo ter uma palestra, um evento, alguma coisa. Te encontro, eu te ligo, vamos tomar um chopp para falar de merda, para não precisar ficar falando de coisa séria. Boa. E aí, quero muito te agradecer a disponibilidade, espero que tenha gostado, que tenha ficado legal. E aí você tem um espaço aí para dar um vazar aí na galera e falar, pessoal, dá um de coach, assim, fala, sejam felizes. Não, eu agradeço também muito. Prazer te conhecer, é isso que eu estava falando no começo da live, assim, como esse lance das lives está trazendo novos relacionamentos e falam que a relação no digital é fria. Eu não acho nada fria, eu acho que ela traz muito próximo as pessoas, ela traz de uma maneira até muito mais profunda, muitas vezes. E aí começam conexões muito diferentes, né? Então, como eu falei, é um prazer te conhecer aí. Você falou muito sentido no começo e a gente ia tocar num assunto, eu vou fazer bem rápido aqui, antes de fechar, que é o papel do empresário no seu negócio. E eu começo a encontrar um sentido que eu nunca tinha pensado, e muito recente isso para mim também, mas que vai muito além do nosso negócio, assim, atender clientes, dar uma experiência boa no momento de 2 horas do dia, 3 horas no dia dele, ou de um delivery bem feito e tal, que já é um serviço que a gente presta, que vai mudando aos poucos a vida das pessoas, que é um prazer. Mas mais do que isso, que papel a gente tem em relação à nossa equipe, assim, né? Como que a gente vai trazer esses caras para uma vida cada vez mais justa, digna, etc. Não é salário só. A gente sabe que muita gente que trabalha nesse setor é gente humilde, simples, que aprendeu a servir e não consegue se identificar no mundo como um ser humano que pode sonhar. Isso tem muito aqui, aí, no Brasil, nessa desigualdade que a gente vive. Como que a gente consegue trazer esse cara para um patamar mais digno, assim, até de empoderamento do indivíduo, né? De dignidade, de liberdade intelectual. Eu vejo empresário falando assim, o meu funcionário tem que votar em quem a empresa decidir. Isso é a coisa mais bizarra que existe. Você não pode fazer isso com a pessoa. E a gente tem esse papel como empresário. E esse momento é muito crucial porque a economia está balançando, as pessoas estão muito vulneráveis, vai ter muito desemprego, essas pessoas vão estar precisando muito, e tem gente que pode fazer mau uso disso, tem empresário que pode fazer mau uso no sentido de explorar esse momento, né? E eu acho já que tem gente fazendo mau uso. Explorar esse troço, explorar o cara que está ali carente, fudido, cagado, a gente tem que construir nesse momento, né? Como que a gente vai, esse cara está desesperado, a gente tem que tirar esse desespero. Como a gente conseguir, claro, eu estou falando do meu negócio é micro, né? Uma empresa que tem 60 funcionários, como é que a gente traz esse cara, contrata, traz para dentro e dá empoderamento e dignidade, e não arrogância, prepotência, humilhação, tira ele dessa alienação que ele está vivendo e traz para um patamar de mais dignidade. Esse é o nosso papel nesse momento. O empresário tem que pensar nisso agora. E isso faz sentido para caralho. Quando eu falo assim, por que eu estou fazendo isso? É para tentar fazer isso. Isso faz muito sentido. Quando eu vejo que a gente consegue fazer isso, a gente tem essa ferramenta na mão, que é a nossa empresa, a gente tem um papel foda demais, assim. Então, é trabalhoso, às vezes parece até meio utópico, mas não é. Isso vem construindo isso há muito tempo também, sem perceber, agora mais consciente, e a gente tem esse papel. É isso. Cara, genial, assim, faz todo sentido, é preciso fazer isso. O meu ex-sócio, no restaurante o último que eu fiz, está aqui comigo até hoje. Eu não sou mais sócio, mas ele estava aqui na live com a gente, ele é um cara que faz muito isso, eu acho. Eu sempre fui junto com ele nesse sentido. Então, assim, genial a sua fala. A gente está muito alinhado com muitas coisas, então eu estou muito orgulhoso de ter feito essa live, porque a gente fez isso. E eu vou pegar um mote de uma coisa que você falou, só para fazer uma última observação. Ontem, na conversa com o Marani, eu falei isso com ele, falei, cara, o que eu acho que é a maior responsabilidade nossa com relação ao cliente é que ele entrega para a gente os momentos que ele escolhe para serem dele. Aquele momento de diversão, aquela coisa, ele entrega pra gente. Isso é uma puta responsabilidade. Só tem 30 segundos pro lado.
E com o funcionário é muito parecido, ele entrega a vida da gente, Isso. o dele com a gente também, entendeu? Então eu queria muito agradecer, pessoal. Muito obrigado, Beto, obrigado. Valeu. Quem estiver aprendendo a cozinhar aí, pode escutar meu podcast, Manual do Cozinheiro Amador, só colocar lá no Spotify, são pequenos spots de 10 minutos. Beijo grande para todo mundo. Valeu. Beto. Muito obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Falamos.